A minha saudação a todos neste dia, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogo a Deus para que Ele nos abençoe, para juntos mais uma vez examinarmos a sua santa e bendita palavra. Vamos hoje meditar a respeito da liberdade. Liberdade. Cristo nos libertou. Libertou de quê? Libertou dos pecados, libertou do caminho do erro, libertou da mentira, do engano, da falsidade, da morte. Nos dá vida eterna, sabedoria, discernimento. E tem uma passagem nas Escrituras Sagradas, um texto, que fala a respeito da libertação de Pedro, que estava preso numa prisão, em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Do versículo 1 em diante, a palavra diz assim: E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, era na época da Páscoa, logo depois da Páscoa. Herodes mandou matar a Tiago, irmão de João, e como isso agradou os judeus, ele continuou perseguindo a igreja e prendeu a Pedro. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas alparcas, e ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. Então aqui nós vemos o apóstolo Pedro preso por causa da palavra de Deus. Muitas pessoas estão presas por causa da palavra de Deus, mas não entendem, não percebem que estão presas. Porque o inimigo é astuto, nós não podemos desprezar a astúcia do inimigo, não podemos pensar que o diabo, nós vencemos o diabo. Nós não vencemos, quem venceu foi Jesus Cristo. Se nós temos Jesus Cristo, então somos mais que vencedores. O que temos que fazer? Temos que aproveitar essa liberdade que o Senhor nos dá. Veja aqui, Pedro estava lá preso, com cadeias, entre 2 soldados, e os soldados ainda o guardavam ainda toda a prisão. Ele estava bem preso ali, não tinha como sair dali. Tem muita gente que está presa e não percebe que está presa porque está sendo falado de Jesus para essas pessoas. O diabo, ele aprendeu, ou ele não é bobo, ele usa de malícia, de maldade, de engano, de falsidade. Ele se faz parecer um anjo de luz, mas não é trevas. Ele vem falando de liberdade, de salvação, de paz, de amor, mas não tem nada de paz, de amor, de salvação no diabo. O diabo é trevas, é morte, é escuridão, é condenação. Só que ele vem parecendo anjo de luz. E engana as pessoas, com lisonjas, com falsas doutrinas, com falsos ensinamentos. E a pessoa se acha segura, está segura, mas ela está presa. Está bem presa, ela não consegue sair. Ela está presa numa doutrina errada, numa doutrina humana, numa doutrina demoníaca. E ela não percebe isso. Ela não lê a palavra, ela não examina as Escrituras. Nós não podemos fazer assim, nós temos que examinar as Escrituras. Temos que ver o que Deus quer de nós. Quando Pedro foi liberto aqui, apareceu para ele um anjo é um mensageiro. Um mensageiro de Deus foi enviado até onde Pedro estava, chegou até Pedro de uma forma miraculosa, porque não podia entrar lá, como é que vai entrar? Mas apareceu a Pedro um anjo,
e ele estava dormindo, ele não estava. Isso é representativo para nós hoje. Muita gente está dormindo, não está examinando, não está trabalhando, não está vendo, não está procurando conhecer o caminho certo. Então, ali o anjo despertou, acorda, Pedro, acorda, tocou na ilharga, chacoalhou Pedro, desperta. E também muitos hoje, Deus está tocando, desperta, olha o que eu tenho ensinado, olha o que eu tenho deixado registrado pelos meus servos nas Escrituras. Eu faço pesquisa, irmãos, eu procuro traduções, não há necessidade de vocês fazerem isso. Quem quiser fazer, tem que ficar à vontade. É muito bom a gente pesquisar, examinar, comparar texto e outro texto, para termos uma perfeita ideia do que Deus quer de nós. Eu adquiri uma nova Bíblia. A Restauração das Escrituras, Verdadeiro Nome, a edição Verdadeiro Nome, é traduzida por judeus, e usam termos judeus aqui em muitos lugares, a colocação dos livros são um pouco diferente, para examinar, para ver o que o Senhor quer de nós, para mim saber exatamente o que o meu Pai, o nosso Pai, está pedindo para que nós façamos. Estamos acordados, estamos examinando, estamos procurando, estamos ouvindo, estamos lendo, ler tudo, ouvir tudo, retende o que é bom. Então aqui apareceu esse anjo para Pedro, acorda Pedro, e Deus está falando para você, acorda, desperta, examina, vê se tudo que você tem ouvido é o que o Pai tem falado. E aqui, caíram das mãos de Pedro, e caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo, cinge-te, ata as tuas alparcas, e ele assim o fez. Disse-lhe mais, lança as costas a tua capa e segue-me. Sai da onde você está. Sair da igreja? Não, ninguém sai da igreja. Quem é cristão, irmãos? Cristão serve a Cristo. E quem serve a Cristo é a igreja. Não é possível que quem sirva a Cristo saia da igreja. Só se parar de servir a Cristo. Aí saiu da igreja. Se parar de servir a Cristo, saiu da igreja. Eu não estou congregando. Como não está congregando? Você não está indo lá reunir com as pessoas. Mas se Deus está no teu coração, se você é um servo, uma serva de Deus fiel, temente a Deus, cumpridor das palavras de Deus, vivendo o amor, a sinceridade, a fé, a temperança, a paciência, perdoando, orando pelos irmãos, pelas pessoas, levando o evangelho pelo teu testemunho e pelas tuas palavras, você é a igreja. Não tem como sair da igreja, você é a igreja. Mas aqui Pedro estava parado, olha, se vista, coloca as tuas alparcas e caminha, não fique parado. Eu cheguei até aqui, tá bom, não está não, você precisa melhorar. Jesus quer a perfeição na tua vida. Você precisa melhorar, você precisa buscar mais a Deus. Mas eu tenho orado tanto, não é só oração não, são atos, são palavras, é vida, o Senhor está nos mandando aqui. E saindo, o seguia. Aí Pedro começou a seguir aquele anjo, aquele mensageiro. E não sabia que era real o que está sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Muitas vezes você não está entendendo bem, mas espera aí, isso aqui está estranho, eu não estou entendendo bem o que Deus está fazendo em minha vida. Eu já passei por isso também, sei o que é isso, não compreendemos exatamente, mas em mim eu tenho certeza que não estou fazendo nada errado. A palavra assim me manda, assim permite, assim nos dirige, então vamos fazer. Mas tem pessoas que vem o anjo, chacoalha a pessoa, acorda, desperta, acorda, coloca as tuas alparcas, pega a tua capa, segue-me. E a pessoa fala, não, eu prefiro ficar aqui, preso aqui. Eu prefiro ficar aqui, eu não quero sair, eu quero ficar preso. Então você fique preso. Você vai ser morto, porque o que estava preparado para Pedro para aquela noite era para ser apresentado para o povo e ser morto na presença de todo mundo. Se você está preso em alguma doutrina humana, em alguma doutrina diabólica, em algum ensinamento que não é de Deus, você está preso e não quer se libertar, você vai ser morto pelo maligno. O diabo vai te matar na fé, você vai perder a fé, vai ser lançado fora e todos verão a tua derrota. É isso, Deus não quer isso para você, Deus está mandando anjos, palavras, ensinamentos, a verdade, mas você prefere ficar lá. Não, eu quero ficar preso aqui. Você não está preso, irmão, irmã, Jesus está te libertando.
E o que nós temos que fazer então? Mas então eu tenho que sair, você não tem que sair de lugar nenhum. O que você tem que fazer é viver a fé. Nós nos reunimos, temos amizade com os nossos irmãos, aqueles que se reúnem no mesmo lugar que nós, temos a mesma fé, a mesma compreensão, mas Deus está dando um pouco a mais para você. Viva esse pouco a mais. Não se preocupe com as pessoas, se preocupe com Deus. Tem muita gente hoje em dia preocupada com o anticristo, porque o anticristo vai vir, o anticristo vai marcar, e o anticristo. Eu não tenho que me preocupar com o anticristo, eu tenho que saber o que o Cristo quer de mim, não o que o anticristo vai fazer. Eu quero saber o que o Cristo verdadeiro quer de mim. O inimigo, não tenho nada com o inimigo, o anticristo não é o tempo dele ainda. E a marca da besta, quando vai vir a marca da besta? Lá em Apocalipse 13, é até simples, é só a gente examinar aqui. E faz grandes sinais, capítulo 13, versículo 11 em diante. Subiu outra besta da terra, 2 chifres, engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizessem na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar nem vender, senão aquele que tiver o sinal. Quando que vai vir esse sinal, irmãos? Veja aqui, vai fazer uma imagem da besta. Vai fazer uma imagem da besta. E vai fazer com que essa imagem fale. Já aconteceu isso? Não aconteceu. Então não é possível que esse sinal já esteja circulando por aí, porque esse sinal vai ser dado depois que for feita a imagem da besta, que a imagem da besta falar. É uma questão de buscarmos de Deus a compreensão, porque a palavra de Deus é uma coisa lógica, é uma coisa perfeita. Não tem variação, nem sombra de variação. E nós vemos aqui, desperta. Você tem milhões de irmãos sobre a face da terra, não é essa meia dúzia que está do teu lado, não. Tem milhões de irmãos, tem pessoas que te amam, oram por você. E às vezes você vira as costas para essas pessoas, estenda as tuas mãos em sinal de amor, de comunhão. Não façamos divisão, quem divide é o diabo. Quem divide é o diabo. Jesus veio para unir, para formar um povo, um corpo, um povo especial, um povo que pratica as boas obras, que tem muito zelo em praticar as boas obras. Quais são as boas obras, as obras do Espírito? Amor, comunhão, paciência, temperança, perdão, fé. Você está fazendo isso? Então desperta e receba como irmão todos aqueles que servem o mesmo Deus que você. Que Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã. O Espírito Santo fale mais alto no teu coração. Deus está abrindo as portas da prisão para você. Aproveita a oportunidade e liberte-se de todo o jugo, de toda a opressão maligna, humana, terrena, e sirva a Deus com um coração aberto, sincero, temendo a Deus. Ele não vai te desamparar, Ele não dormite nem dorme o que te guarda, o guarda de Israel. Ele vai te proteger, não vai deixar você tropeçar, vai te dirigir em todos os caminhos com amor e com sinceridade, ainda que você não esteja entendendo bem o que está acontecendo, mas logo ali adiante Pedro viu que estava livre, e o que ele fez? Correu para os irmãos. E a igreja estava em contínua oração por ele, como estamos em contínua oração por todos aqueles que sinceramente amam a Jesus Cristo e aguardam ansiosos a sua volta. Que Deus te abençoe, a você e toda a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.